Dois homens Cala a boca, entram porra. bem vestidos. Eles entram bem vestidos num estabelecimento comercial. Consomem e, de repente, anunciam a ação. E lá, o segurança tenta reagir. E os dois homens dão dois tiros na cabeça do segurança. O dono do bar vai e atira e só não morre por uma razão. Você vai ver agora. Põe no ar. O dono do bar se preparava para fechar as portas quando começou o tiroteio. A gravação mostra os atiradores entrando no local. Um deles é esse homem de jaqueta. Ele saca a arma. E o comparsa de boné e barba aparece também armado. Repare que uma mulher corre ao ver a situação. Na sequência, a imagem da vítima fatal, armado, lutando com um dos assaltantes. Observe que as armas parecem não funcionar. Eles brigam. De outra câmera, o flagrante da chegada dos criminosos. O blusa xadrez entra e logo vai para fora, enquanto o outro luta com o vigia. Em questão de segundos, ele volta e começa a atirar várias vezes. Após os disparos, os dois fogem e entram num carro branco que, segundo testemunhas, os esperava na rua. Eles carregaram várias vezes a arma e enchendo de novo e atirando. O local do crime fica em uma das principais e mais movimentadas ruas aqui do bairro. Por aqui passam várias linhas de ônibus e mesmo durante a madrugada o movimento de pessoas é intenso. Tanto que na hora do atentado havia vários clientes lá dentro. O amigo do dono do bar morreu na hora. Foi atingido por aproximadamente 10 disparos. Ele ficou caído exatamente aqui no canto, em frente à porta principal do bar. Na calçada, nós encontramos alguns fragmentos das balas usadas nesse crime. Aqui, repare só, um desses fragmentos. Olha só, a gente consegue ver aqui. Ficou aqui na calçada, nem foi recolhido pela perícia. E além desses fragmentos, nós também encontramos marcas de tiro, não só no bar, mas também nos prédios vizinhos. Um deles é esse aqui, esse buraco feito na parede desse salão de beleza. Os criminosos chegaram bem vestidos, sem chamar a atenção, até começar o tiroteio. Ninguém reconhece, ninguém falou nada, ninguém, um comentário nenhum. Só fala que os caras bem vestidos, só isso. O vigia é o pedreiro Josafá Souza de Oliveira. Ele estava sem documentos pessoais. Era casado há 20 anos com a Elizabeth. Só falava com ele para sempre parar com isso, participar, mas ele gostava muito do bar. Para a polícia, quem estava no bar disse que os atiradores chegaram a pedir bebida e, na hora de pagar a conta, anunciaram um assalto. E por medo de outros assaltos, o comerciante comprou um colete à prova de balas para usar durante o trabalho. Ele ficou 30 dias no Saboia, balearam ele, que procurou, ele estava usando bolsa. O comerciante Edésio Alves de Pina, de 42 anos, comprou o colete em 2003. Essa aquisição é permitida a cidadãos comuns, desde que possuam uma certidão emitida pela Secretaria de Segurança Pública, controlada pelo Exército Brasileiro. De acordo com a Divisão de Produtos Controlados da Polícia Civil de São Paulo, o comerciante tinha um registro, portanto podia usar o colete específico para armas de baixo calibre. A medida fora do comum, um comerciante ter colete à prova de balas, é reflexo do medo de novos assaltos na região de Cidade Ademar, na zona sul da capital. Se não existir uma lei severa, São Paulo vai chegar um dia que só vai ficar só os ladrões. A sociedade não vai poder conviver em São Paulo. A gente tem medo de abrir o portão, a gente tem medo de sair de casa, a gente tem medo de entrar num banco, a gente tem medo de entrar numa lotérica. O vigia morto no ataque não usava colete de proteção. Só mostrar uma coisa aqui para você. Olha o que é isso. Põe na tela, por favor. O que você está vendo aí? Eu não sei parar de gravar agora, o que eu faço? Tira daí, menina, já acabou. Munições. Só tirar. Forças armadas. Exatamente. Eu não sei parar de gravar. Que estava sendo Mãe, você precisa parar de gravar? desviada de um quartel. Quem um dos que forneciam almoço